Oi pessoal, bom dia, o professor Rafael de História, tudo jóia? Pessoal, vamos lá para mais uma aula, né? Mais um dia de aprendizado. Hoje, pelo fato de sábado passado ter sido o 1º de maio, né, Dia do Trabalhador, eu vou fazer uma aula falando de maneira geral sobre o trabalho ao longo do período histórico, né? Lembra lá que eu falei para vocês, né? Pré-história, história antiga, Idade Média, moderna e contemporânea. Desde a primeira aula eu venho falando dessas divisões históricas que a gente tem. Então eu vou falar sobre o trabalho ao longo desses períodos históricos, ok? Até chegar hoje em dia, como é o trabalho de hoje em dia. Se é bom, se é ruim, não vem ao caso, mas hoje em dia eu trabalho dessa maneira porque houve várias formas de trabalho até chegar aqui, tá aqui, beleza? Então vamos lá. Começando pela pré-história, né, que é a primeira. A primeira forma de trabalho que a gente tem lá é a caça e coleta. Né? Lembra que, principalmente eu até comentei isso no vídeo geralzão que foi para todo mundo. Né, o povo era nômade, então o pessoal vivia andando, não tinha uma casa, um lugar estável. Então as pessoas iam procurando algum animal para se alimentar, alguma plantinha para se alimentar, alguma fruta para se alimentar e ficavam inteiramente em deslocamento, né? Nunca tinha um lugar fixo para ficar. E o que você tinha para sobreviver, o que a gente chamaria de trabalho, né? Para sobreviver, era a caça e a coleta. Aí já havia uma divisão, né? Uma divisão social. Geralmente a caça era mais para os homens e a coleta mais para as mulheres. Né? A caça era algo mais arriscado, os animais, o animal responde, né? Ele não vai aceitar naturalmente ser morto para ser uma caça. Agora a planta não vai se recusar a oferecer o fruto dela ou o pé de alface, entendeu? Então já tem uma divisão do trabalho. Né? A parte um pouco mais arriscada vai para os homens e a parte um pouco mais segura vai para as mulheres, ok? Era assim que lá funcionava, tá? Bom, ainda na pré-história, o ser humano vai começar a parar de ser nômade e ser sedentário. O que é sedentário? É ter uma casa. Obviamente não é igual a nossa casa hoje em dia, mas é ter um lugar para viver. E nesse lugar, não só tem um lugar, mas as condições para viver. Então, a partir de agora, eles vão criar os animais para tirar o leite, para ter a carne. Eles não vão ter que procurar mais as plantas, eles vão plantar, que é a agricultura. Vai ter a criação, por exemplo, do cachorro para defesa da casa, entendeu? E aí o trabalho já começa a mudar. Por quê? Porque agora quando você tem uma casinha, outras pessoas vão ter casinhas também e começa a surgir o que a gente chama de vila ou cidade. E aí dentro dessa cidade, que já é uma cidade mais organizada, afinal de contas agora as pessoas já plantam o que elas precisam para comer, vai ter lugar que vai começar a sobrar alimento. Então antes faltava, agora vai até sobrar alimento. E aí começa a surgir uma forma diferente de compreender o trabalho, que agora a gente vai entrar na história antiga, né? Na segunda parte da história antiga. E ali o trabalho começa a ser alterado, né? As primeiras sociedades começam a ter pedreiro, que é o cara que vai fazer a casa, vai ter o governante, a pessoa que vai gerenciar tudo isso, vai ter a pessoa que mexe com o plantio, que é para fazer lá o alimento nosso, vai ter gente que vai cuidar do gado, entendeu? Das cabras. Então você começa a ver que antes era só caça e coleta, agora não. Agora as pessoas começam a ter as suas profissões específicas. Começa a aparecer um pouco mais com o que é hoje, tá? E conforme esse trabalho é sendo desenvolvido, a alimentação começa a ficar um pouco mais fácil. Não que seja fácil, né? A alimentação nunca vai ser fácil, sempre vai ter gente com falta de alimento. Até hoje é assim, tem alimento para alimentar o mundo inteiro, mas ainda a gente com fome, né? Mas o alimento fica um pouco mais fácil do que era antes. Então começa a aparecer os trabalhos que seriam melhores e os trabalhos que seriam piores. Então na sociedade tem gente que dizia que aquele trabalho era melhor que aquele. E aí começa o preconceito com a atividade manual. Então, na história antiga a gente está falando, né? Na Grécia, na Roma antiga, quem mexeu com essa labuta, com esse trabalho manual, pegar no cabo da enxada, na pá, ir lá mexer com o plantio, que é algo muito complicado. Sábado agora, domingo agora eu fui mexer no meu lote lá, eu tenho um lotezinho pequenininho, a minha mão como é que tá? Olha pra você ver. Aqui. Então realmente, esforço físico é algo, o trabalho físico é algo que machuca. Né? Não me incomoda, eu valorizo super isso, mas naquela época era mal visto. Então começa a dividir, tanto na Grécia quanto na Roma, que é a referência da história antiga que a gente tem, as divisões dos trabalhos. Não só aquele de pedreiro, governante, mas sim o trabalho manual,
que é o trabalho do esforço físico, e o trabalho intelectual. Então, naquele período já surge essa divisão e, para eles, o trabalho força bruta é inferior ao trabalho intelectual. Então, as grandes aristocracias, as grandes famílias, os poderosos, todos eles vão querer trabalhar com a mente. Né? Por exemplo, as grandes mentes da Grécia, né? Platão, Aristóteles, todos eles trabalhavam mente. Os livros deles falam sobre isso. Como o homem, o cidadão, o homem culto, ele foca sua atividade toda para o trabalho intelectual. Enquanto a pessoa mais simples, que não tem essa capacidade, porque eles são bem... eles não têm essa questão de politicamente correto igual tem hoje em dia, né? Então esse pessoal que não tá para ir para pensar não, né, o deles é mesmo a enxada e deixa fazer lá. Né? Os dois trabalhos são importantes, mas para eles o intelectual é muito mais importante do que o físico, né? O esforço do físico. Para isso eles vão ter um sistema de escravidão. Então tanto em Roma quanto em Grécia tinha escravidão. Não é essa escravidão que a gente conhece, por exemplo, que aconteceu no Brasil, que é a escravidão do negro. Lá a escravidão era por dois motivos, ou por guerra, você ia lá invadir um povo, ganhava e escravizava aquele povo, ou por dívida. A pessoa te deve um dinheiro, ela não pode pagar, ela vai ficar um tempo sendo seu escravo até pagar a conta. Né? Essa escravidão não é uma escravidão eterna, no caso da dívida, a da escravidão da guerra né? Até que o outro povo se rebele, mas o de dívida deveria ter até uma tabela falando, olha, de tanto a tanto, você vai pagar tantos meses de escravidão, entendeu? Então eram os escravos que executavam esse trabalho manual, esse trabalho de força física, enquanto as pessoas mais ricas era o trabalho intelectual, ok? Aí já tem um certo preconceito aí de profissões. Na Idade Média, que é a terceira fase, é bem parecida com a história antiga que a gente acabou de falar. O trabalho deixa de ser, principalmente deixa de ser escravo, igual eu acabei de falar, e se torna servidão. Eu já expliquei isso e vou explicar de novo. Servo e escravo não são iguais. Servo é propriedade. Se eu comprar um escravo, esse escravo é meu, é minha propriedade. Servo não. Servo eu sou um dono de fazenda, uma pessoa fala, olha, igual aconteceu lá na Idade Média. O cara saiu da cidade com medo das invasões dos bárbaros, chegou na minha fazenda e falou, eu preciso de sobreviver. Aí eu vou lá e concedo para ele um pedaço de terra, durante alguns dias da semana ele trabalha na minha terra e o que gerar é meu, alguns dias da semana ele trabalha na terra que eu passei para ele, e uma parte do que ele planta é dele e uma parte que ele planta é meu. Ah, mas é injusto. Mas era o sistema que eles faziam. Mas esse servo, ele podia ir embora o que ele quisesse. Você fala, não estou satisfeito, eu vou embora, ele pode ir. Agora o escravo não. O escravo não pode falar, eu não quero mais ser escravo. Ele é escravo. Entendeu? Então existe uma diferenciação. Mas mesmo essa diferenciação, na Idade Média, o trabalho físico continua desvalorizado. E aí o trabalho intelectual, no caso da Idade Média, ainda mais voltado a Deus, né? Porque é um período que a Igreja Católica domina a Europa inteira. Então, esse culto ao Deus, essa compreensão da vontade divina, toda essa questão de pensar na divindade é um trabalho superior para eles. Enquanto ainda o trabalho manual é um trabalho inferior. Embora todo mundo precise de se alimentar, né? Pode julgar o que for, mas é o trabalho dessas pessoas que alimenta todo mundo, inclusive hoje em dia. Tá? Pronto. Agora nós vamos mudar para a Idade Moderna, que é a quarta parte. Aí esse período é um período que começa a mudar um pouco as coisas. Lá na Idade Média, que eu falei para vocês, que é a valorização do trabalho lá intelectual com relação à vontade divina e não o trabalho físico, que era valorizado, vai surgir uma classe social nova no final da Idade Média, uns lugares chamados burgos, que a gente vai chamar de burguesia. Essa burguesia é uma classe não valorizada, ela não era nobre, mas devido ao esforço dela, geralmente comerciantes que saíam de um lugar e iam para outro lugar, viajavam, saía da cidade X para ir para a cidade Y, negociava lá e pegava um barco, ia lá para a Ásia e voltava. Esses comerciantes, eles vão ter dinheiro, muito dinheiro. E essa classe, então, ela não é a nobreza, porque ela não tem sangue de nobre, mas ela tem dinheiro. Então essa nova classe poderosa que vai influenciar no mundo e que é ela que manda no mundo hoje em dia, que é a burguesia, vai ver o trabalho de uma maneira totalmente diferente. Então lá na História Antiga e Idade Média, o esforço físico era desvalorizado, o mais importante era o mental.
Com a Idade Moderna e a ascensão da burguesia, essa classe que tem dinheiro, mas não é nobre, que não tem sangue de nobre, eles vão valorizar o trabalho. Afinal de contas, eles ficaram ricos assim. Eles pegavam uma carroça, saíam de uma cidade, compravam um material mais barato, ia para outra cidade e vendia mais caro e fazia dinheiro. Aí ia para a Ásia, comprava matéria-prima e vinha para cá e vendia. Você entendeu? Especiarias, por exemplo, e vendia que é muito mais caro. Ele pagava 10 na especiaria lá e aqui ele vendia por 10 mil. Entendeu? O lucro realmente era muito alto, embora o perigo da viagem também era muito grande, né? De ser roubado, de ter alguma doença, de morrer no caminho. Só que a margem de lucro era enorme, era uma coisa assim absurda, né? 10 para 10 mil. Então, essa classe social, ela valoriza muito o trabalho. Foi assim que eles enriqueceram, ok? A burguesia daquela época era diferente da burguesia de hoje em dia. Né? A burguesia hoje em dia parece um pouco nobre, que quer ficar lá dentro da sua casa lá e tal. Embora eles ainda valorizem o trabalho, né? O burguês tem essa questão de querer acordar cedo, de produzir as coisas, e muitas vezes, embora intelectualmente, não fisicamente falando, mas é um valor que a burguesia tem sim de trabalho, ok? Então, no período da Idade Moderna, quando o trabalho começa a vir, a definição de trabalho começa a vir da burguesia, esse trabalho manual começa a ser valorizado, ok? Porque, afinal de contas, eles ficaram ricos assim. Fora que nesse período também houve um negócio chamado Renascimento, né? Que, se eu não me engano, no 7º, 8º ano eu já falei sobre isso. Mas eu comentei naquela aulona lá também. Renascimento foi a valorização do ser humano. E com isso, as artes que o ser humano é capaz de fazer. Então, por exemplo, lá as tartarugas ninjas que eu comentei com vocês, né? O Rafael, Donatello, Michelangelo, Leonardo da Vinci, que é um dos mais famosos. Todos eles eram artistas e trabalhavam com as mãos. Né? Então, todas aquelas obras maravilhosas que eles fizeram, todos foram com a mão, que é um trabalho manual. Então, era super valorizado na época. Por quê? Porque a burguesia dava esse valor. Né? A nobreza existia ainda, mas ao passar da Idade Moderna, a nobreza vai perdendo poder e quem ganha poder é a burguesia. Nobreza é sangue, burguesia é esforço e dinheiro. Entendeu? Outra coisa, na Idade Moderna, a Igreja Católica vai ser desafiada, né? O Lutero cria uma religião separada, que a gente vai chamar de protestante, né, que vai protestar contra a Igreja Católica, continua sendo cristã, acredita nas palavras de Jesus, na Bíblia, mas eles vão entender de maneira diferente. E uma dessas versões do protestantismo, que a gente chama de calvinismo, que foi logo depois de Lutero, foi o Calvino, vai valorizar o trabalho, vai valorizar a riqueza, vai valorizar o esforço, vai valorizar o lucro. Então, para eles tem aquela questão se você é rico, é porque Deus quis. Se Deus não quisesse, se você fosse rico, você seria pobre. Né? Porque a Igreja Católica valoriza muito a pobreza, né? De acordo com o que eles dizem. Jesus era contra lá a riqueza, que o pobre que teria o reino dos céus e tudo mais. Esses protestantes, principalmente os calvinos, vão reler isso e falar, ora, se eu sou rico e Deus manda em tudo, Deus quis que eu seja rico, então eu não estou errado. Entendeu? Então a ideia de predestinação, você está predestinado a ser rico. Então isso começa a surgir. Então você pode ver que na Idade Moderna surge essa classe burguesa controlando tudo e vai ver uma parte religiosa dando sustentação para isso. Então você pode ver que o trabalho agora, o trabalho manual, o trabalho de força, começa a ser valorizado. Em épocas passadas era negativo, hoje é positivo, no caso da Idade Moderna. Aí surgem aquelas frases que existem até hoje, tipo, o trabalho dignifica o homem, né? É o suor do trabalho dessas pessoas que vai sustentar o seu lar. Então o pensamento muda demais. Então esse trabalho que era desvalorizado, agora não, vale, você tem que fazer mesmo, porque é assim que você vai ser um cara digno, uma mulher digna, uma pessoa digna de ser esforçado. Olha como é que as coisas mudam de pensamento. Não estou dizendo qual está certo ou está errado, só estou dizendo como é que eram os pensamentos de cada época. E a última fase, né, que é a contemporânea, que é a mais próxima da gente, no meio para o final da Idade Moderna, vai surgir um negócio chamado Revolução Industrial. Então o que é isso? Vai começar a colocar máquina nas empresas e começa a produzir mais, ok? Com isso, muitas pessoas são trazidas para essa empresa, a forma de trabalho muda. Antes a pessoa, por exemplo, fazia o seu trabalho todinho, tipo o sapateiro. Então ele pegava o couro lá do boi, cortava, e fazia o sapato. Ele sabia todos os processos. Só que isso era muito lento, né? Um cara para fazer um sapato desse demorava, sei lá, uma semana.
Uma indústria faz um sapato, hoje em dia, sei lá, 10 minutos está pronto um sapato. Então tem uma divisão do trabalho. Então a partir de agora, a pessoa que conhecia todo o processo da fabricação do sapato, que era o sapateiro, por exemplo, ele só conhece uma parte agora. Agora ele só sabe costurar a sola, por exemplo. Entendeu? Então, essa nova forma de trabalho a gente chama de assalariado. É o que a gente tem hoje em dia. Ok? O que é um trabalho assalariado? É a troca da sua força de trabalho por dinheiro. Então você chega, uma pessoa que trabalha numa empresa, aqui em Pedro Leopoldo, por exemplo, sei lá, Rosim, Precon, vai chegar lá e falar, eu preciso de um emprego. Na verdade, o que você está propondo quando você fala que você quer um emprego? Olha, você me dá um salário e eu te ofereço o meu trabalho, o meu esforço. Então você vai lá trabalhar com, sei lá, você vai fazer telha. Então o que você vai fazer? Você fala, uma vez por mês eu quero um salário e eu te garanto que durante esses 30 dias eu vou ficar o tempo todo fazendo a telha. Então lembra que o pessoal antigamente fazia a telha nas coxas, né? Então você punha o barro na coxa, você já viu o formato da coxa nossa, da perna, né? É igualzinho da telha da casa. Então a pessoa colocava aqui e ficava o dia inteiro fazendo isso. Punha lá, o formato, colocava lá. Punha aqui, ficava lá e colocava lá. Então o que está fazendo? Eu estou vendendo esses 30 dias meus de trabalho em troca de um salário. Isso a gente chama de trabalho assalariado e isso existe até hoje. Então, com a mudança da idade moderna para a contemporânea, essas coisas isso vai surgir. Esse trabalho que antes era o seu plantio, a sua fazenda, agora não. Agora vai aparecer esse burguês, né, que eu acabei de falar que é a classe dominante, vai montar uma empresa, ele tem dinheiro para isso, e ele vai chegar e oferecer trabalho para um tanto de gente para trabalhar para ele, ok? Só que na Revolução Industrial, além dos avanços da tecnologia, de produção e tudo mais, veio a parte negativa, que foi a questão trabalhista. Então, por exemplo, ao longo da Revolução Industrial, o pessoal trabalhava entre 16 e 18 horas por dia. Então, isso, sei lá, você sair de casa às 6 horas da manhã e parar de trabalhar às 10 horas da noite. Você só tinha literalmente o tempo para dormir, entendeu? Você não podia sentar, você não podia ir ao banheiro. Então, eles colocavam palha no chão assim, ou sei lá, descia a calça, fazia o que tinha que fazer trabalhando. Depois alguém recolhia essa palha e põe uma palha nova. Tem registro que eu vi na faculdade de mulher dando à luz. A mulher estava grávida de 9 meses e aí começou a ter a criança. Ela parou de trabalhar, teve a criança, alguém pegou a criança e ela voltou a trabalhar. Por quê? Porque tem tanta gente agora nesse novo modelo, o salário é tão ruim, mas é o único modelo que eles têm, porque eles não têm a fazenda deles mais, a terra ficou cara, eles já tomaram com os burgueses, já tomaram conta, que se ele não fizer aquilo, ele morre de fome. Então ele sujeitou essas questões. Trabalho infantil, quantos meninos perderam os dedinhos nas fábricas de fazer roupa, né, que tem aquelas lançadeiras, eles iam lá quando ela travava e passava e cortava o dedo dos meninos, entendeu? Então aí volta a ser desvalorizado o trabalho. O que a idade moderna valoriza o trabalho físico, a idade contemporânea vai desvalorizar, né, com essa questão do assalariado. Tem uma ideia muito bacana de você ter a tranquilidade que uma vez por mês o seu salário vai vir, só que em troca você praticamente entregou sua vida, ok? Então houve uns sindicatos, todo esse pessoal de tendência mais esquerda, e vai tentar proteger esse trabalhador. E aí começam a vir as leis de proteção do trabalho, e aí começa a vir um salário mínimo, que você tem que ter um mínimo de salário garantido para que a pessoa e sua família possa sobreviver. Tempo de trabalho, por exemplo, hoje em dia, antes eu falei para você, era 16 a 18 horas por dia. Hoje são, em média, 8 horas por dia. Você pode ver que reduziu bem. Tem gente falando para reduzir para 6. Entendeu? Alguns países da Europa ainda já é menos. Entendeu? Então você pode ver que uma parte que a gente chama, vai surgir uma nova classe social, né? Como lá na Idade Moderna surgiu a burguesia, no final da Idade Média. Agora surge uma classe que a gente chama de operário. Então, esse operário que vende a sua força de trabalho em troca do salário vai começar a se organizar em sindicatos, né, para poder ver se valoriza o seu trabalho. Ou seja, ele chega e fala, eu aceito vender minha força de trabalho, só que ser de maneira justa. Não adianta eu fazer para você R$1 milhão e você me pagar um salário de R$1.000. Pô, eu estou te oferecendo R$1 milhão, todo mês eu gero para você R$1 milhão. Por que é justo eu que trabalho, que eu que faço acontecer, ganhar 1.000? Então vamos conversar aqui, ué. Se eu te gero R$1 milhão por mês, seria justo eu ganhar pelo menos aí uns 20 mil. Assim, por baixo, porque eu faço R$1 milhão. E aí começa a ter os acordos, ok? Hoje em dia, a tendência, a gente vive numa sociedade capitalista,
né? Poucos os países que têm tendências socialistas de verdade, né? Alguns que todo mundo fala, tipo Cuba, Coreia do Norte. Eu, sinceramente, não julgo socialista, eu julgo uma ditadura, é uma pessoa que manda, né? O socialismo quer que o proletariado, que essa classe trabalhadora tome o poder e governe. Nesses países não são assim. Na Coreia do Norte é um cara que manda, então eu não vejo isso como socialismo, tá? Mas fato é que essa parte da esquerda, essa parte social, sindical, fez sim o mundo aceitar grandes mudanças. Então o trabalho hoje em dia, a gente está numa fase de transição. Então, por exemplo, essas empresas que exploravam muito dos trabalhadores começaram a perder valor. Então, por exemplo, empresas que nem o Google, o Facebook, o Twitter, né? No Google, você chega no Google, entra e você vai trabalhar, você não tem hora de trabalho, se você vai chegar 8 horas da manhã, se você vai chegar meio-dia, se você nem quer ir no Google, eles não estão nem aí. Se você vai lá no Google, tem um lugar lá, uma lanchonete que está de graça, você vai entrar e comer o que você quiser comer e sair. Tem videogame, você pode jogar vôlei, jogar futebol, tudo lá no Google. Isso eles chamam de trabalho. Por quê? O que o Google entendeu, como outras empresas hoje em dia também estão entendendo? Se eu deixar meu trabalhador feliz, com um salário justo e feliz, ele vai produzir muito mais. Então o que eles estão fazendo nessas empresas hoje em dia? Estão te dando metas. Então, por exemplo, você vai lá e faz faculdade de computação, ciência da computação. Então você vai ser um programador, você vai criar programas. Se você for contratado pelo Google, o que ele vai fazer? Ele vai chegar para você e falar: ô meu jovem, eu quero que você faça para mim 3 programas, né, de computador por mês. Deu para entender? Deu. Para isso eu vou te pagar $10.000 de salário. Ok? Ok. Se você vai no Google, se você vai comer pão com mortadela, se você vai jogar PlayStation, se você vai jogar vôlei ou futebol, eles não estão nem aí. O que eles querem é, na hora que chegar no final do mês, eu quero os 3 projetos, os 3 programas prontos. Ponto. Agora, se você não cumprir também, né, foi um acordo que você fez. Eu quero esse salário em troca dos 3 programas, né, programas de computador. Esse foi o acordo. Então, na hora que chegar no final do mês, eu quero os 3 programas. Agora, se você fizer um quarto, eles vão lá e se eles concordarem, eles compram de você. Olha para você ver. Você foi pago para fazer 3 projetos. Se você fez um quarto, eles vão olhar, analisar, se eles acharem interessante, eles vão comprar, porque eles reconhecem. Esse quarto é seu. Eu estou te pagando por 3. Você fez mais um? Vamos ver. Se eu gostar desse aqui, eu até compro na sua mão. E aí vem uma bonificação no seu... Olha para você ver. Então, foi graças à burguesia e graças aos sindicatos, à direita e à esquerda, que esse novo sistema de trabalho que vem começando a implantar agora no mundo, e alguns países já estão bem avançados nisso, surgiu. Então é o meio do caminho. A burguesia fica feliz porque vai ter rendimento, e o trabalhador fica feliz porque tem um salário digno, uma vida digna, uma fonte de trabalho digna, um trabalho legal de fazer, entendeu? Então, graças a todas essas questões que eu acabei de apresentar para você, desde lá da pré-história até hoje, a gente está tentando achar um sistema de trabalho mais justo. E eu, pessoalmente, eu acho muito bacana esse sistema, né? Que nem o do Google, do Twitter, do Facebook, esse pessoal assim. Então, você oferece para ele uma meta que ele tem que cumprir, e uma meta que seja cumprível, né? Não adianta você falar para o cara, não, você tem que fazer 50 projetos, não dá tempo. Agora, não, você acha que 3 dá? Não dá. Então, em troca disso, eu te ofereço isso. E aí começa a ver essas relações, e aí essa questão toda. Só para terminar, quem puder, tem um filme chamado Os Estagiários, que vai mostrar como é que é lá os estagiários no Google. E aí vai mostrar essa forma de trabalho, entendeu? Então, espero que vocês tenham entendido. Parabéns a todos os trabalhadores, né? É o nosso esforço que faz o mundo rodar, é a nossa intelectualidade, porque não é só físico, é intelectual também, que faz o mundo rodar. E vamos continuar, gente, estudando, pegando sério aí, para ter uma vida cada vez melhor. Tranquilo? Precisando é só chamar a gente.